Bom, bom dia a todos, né? Uma satisfação estar aqui. Eu acho que é um momento muito importante do controle do tabagismo no nosso país, esse evento, e momento em que nós estamos diante de uma pressão para que os cigarros eletrônicos sejam liberados no país. Eu vou fazer uma apresentação, né, do momento atual, né, do porquê, o objetivo principal desse evento, e uma contextualização também sobre os malefícios do cigarro eletrônico à saúde, por que nós devemos, então, manter a proibição do cigarro eletrônico no país. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos vendo bem, né? Muito bem. Então, vamos a seguir, né? Em 2009, né, a diretoria colegiada da Anvisa, ela publicou uma resolução número 46 de 2009, que proíbe a comercialização, a importação de qualquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico. Isso foi conhecido, então, como a RDC 46 de 2009. Ela foi publicada considerando a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né, uma primeira Secretaria de Saúde Pública no país para controlar o tabagismo no mundo, e a inexistência de dados científicos comprovem a eficiência, a eficácia e a segurança no uso e manuseio de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, em face da incidência do princípio da precaução. Então, naquela ocasião, e hoje também, nós não temos, naquela ocasião, não teriam estudos para mostrar a eficácia e segurança no uso dos cigarros eletrônicos no país, no mundo inteiro. Então, desde a publicação dessa RDC, vários estudos têm sido disponibilizados com o intuito de avaliar os conteúdos das emissões, mensurar os impactos à saúde e descrever os riscos associados a esses produtos. E até o momento ainda restam incertezas relativas ao uso e ao risco atribuído aos dispositivos eletrônicos para fumar. Em 2019, a Anvisa publicou o termo de abertura do processo administrativo de regulação, que é o TAP número 22, que formalizou, então, o início de discussões regulatórias relacionadas aos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, foram realizadas 2 audiências públicas, uma em Brasília e outra no Rio, em 2019, uma avaliação da qualidade das evidências apresentadas por ocasião das audiências, 15 pareceres externos independentes, 3 consultas dirigidas e depois 11 oficinas com representantes da Gerência de Análise de Impacto Regulatório, que é o órgão da Anvisa responsável pela regulação dos produtos de tabaco no país. Então, desde o dia 11 de abril de 2022, a Anvisa está recebendo informações técnicas sobre cigarros eletrônicos. Esta é uma etapa de participação social, conhecida como tomada pública de subsídios, que é a TPS, que faz parte do processo de análise do impacto regulatório das boas práticas de regulamentação da Anvisa. As contribuições são recebidas por escrito de forma online e é permitida apenas uma participação por interessado. Embora qualquer interessado possa participar dessa etapa, não se trata de votação ou enquete. O objetivo agora dessa etapa, que nós estamos vivendo, é reunir evidências técnicas e científicas. Essas contribuições poderão ser enviadas até o dia 16 de junho desse ano. Então, esse é um momento fundamental que nós estamos passando, em que várias entidades, não só da área da saúde, como também de outras áreas, como também qualquer pessoa, qualquer entidade, mesmo produtores também de cigarros eletrônicos, podem enviar evidências científicas, né, mostrando, logicamente, do lado dos interessados na liberação, o benefício do cigarro eletrônico, e do nosso lado, que nós somos favoráveis à manutenção da proibição do cigarro eletrônico no país, mostrando estudos científicos que comprovam os malefícios do cigarro eletrônico para a saúde da população, e nosso objetivo é manter, então, a proibição da comercialização, propaganda e publicidade do cigarro eletrônico no país. Mas por que isso acontece? O que é o cigarro eletrônico, então? Para que vocês tenham uma ideia, aqui está uma ilustração de um cigarro eletrônico. São aparelhos mecânico-eletrônicos alimentados com uma bateria de lítio, um cartucho ou refil, que vai armazenar o líquido, né, que é chamado líquido. Existe um atomizador, que vai aquecer e vaporizar a nicotina. Todo cigarro eletrônico possui nicotina, alguns não possuem, mas depois a gente vai falar sobre isso também. E essa nicotina é disponibilizada na forma de vapor. Existe um sensor
que é acionado na tragada, acionando o microprocessador, que vai tirar a bateria e a luz de LED, e a temperatura de vaporização da resistência pode atingir 250 graus centígrados, no cigarro convencional, 850 graus centígrados. Então, dá uma certa falsa sensação de que não é tão prejudicial à saúde. Mas, ao ser aquecido, ele vai liberar um vapor líquido parecido com a fumaça do cigarro convencional. E os usuários não são considerados fumantes, e sim vapor, vaporizadores. Existem também outras formas, outros dispositivos, outras gerações de cigarros eletrônicos, né? Nós estamos agora na 4ª geração, que você tem mais concentração de substâncias tóxicas e onde pode se encontrar nicotina, THC, né, que é tetano-canabinol, que utiliza que é a substância que leva à dependência no usuário da maconha, óleo de haxixe e outras drogas ilícitas. E nós temos agora também um dispositivo em forma de pendrive, que são de sais de nicotina, né, que vai ter nicotina mais ácido benzoico. Existe uma menor irritação no usuário, facilita a inalação da nicotina, utiliza-se mais vezes esse dispositivo, aumentando a dependência e uma pouca resposta ao tratamento convencional da dependência da nicotina. Se você usa um dispositivo que tem 3 a 5% de nicotina, você pode estar utilizando o equivalente a 10 a 15 cigarros por dia. E o que tem 7% de nicotina, a concentração de nicotina equivale a 20 cigarros por dia. Ou seja, usar um produto desse equivale praticamente a fumar um cigarro por dia, que são 20 cigarros que você tem no maço cigarro. Um maço por dia, perdão. Aqui está a composição do cigarro eletrônico, nicotina, água, várias substâncias tóxicas, propileno glicol, glicerol, que são irritantes brônquicos, né? Outras substâncias cancerígenas, metais pesados, nitrosaminas. São mais de 80 substâncias já encontradas nos aerosóis e 16 mil sabores. Sabores para que se torne mais palatável, mais atraente para o jovem, né? Cigarros sabores de frutas, chocolates, sorvetes, enfim, que faz com que o jovem acaba também sendo atraído pelo início do consumo do cigarro eletrônico. Rapidamente, existe também outro tipo de cigarro eletrônico, o cigarro tabaco aquecido, que são dispositivos eletrônicos para aquecer um bastão ou uma cápsula de tabaco, um tabaco comprimido a uma temperatura de 330 graus centígrados. Produz um aerossol inalável, existe uma liberação de nicotina, então vai também levar à dependência. Existem outras substâncias também encontradas, e segundo o relatório da OMS, esse produto expõe os usuários a emissões tóxicas, muitas das quais causam câncer, e atualmente não há evidências suficientes para sugerir que sejam menos prejudiciais que os cigarros convencionais. Então, são esses produtos de cigarro eletrônico, dos dispositivos eletrônicos para fumar que existem, e todos eles têm substâncias que são irritantes, são substâncias tóxicas que podem levar ao prejuízo à saúde. Então, hoje, vários estudos comprovam que os DEFs causam danos à saúde. Então, eles podem causar irritação brônquica, inflamação brônquica. Então, pessoas que têm DPLC, que é enfisema pulmonar, não podem usar o eletrônico de maneira nenhuma. Então, é um fator independente para asma, leva a aumento da rigidez arterial, levando então a problema cardiovascular, doenças cardiovasculares. Mesmo o inalador, mesmo o cigarro eletrônico sem nicotina, também lesa endotélio e não fumantes saudáveis, então levando também a doenças, o endotélio vascular, levando a obstrução das artérias, levando doença cardiovascular, aumenta o risco de infarto, aumenta a inflamação brônquica, o IQOS, principalmente, que seria o tabaco aquecido, também aumenta o estresse oxidativo, inflamação, infecções, leva a infecções, ou seja, levando também a problemas respiratórios. E estudos já provam também que o DEFs, eles também podem causar efeitos mutagênicos carcinogênicos, aumentando 4 a 7 vezes mais a redução da expressão gênica comparado ao cigarro tradicional. Ele é carcinógeno para pulmão em estudos e bexiga em estudos em camundongos. Certamente é carcinógeno também para os seres humanos. E a grande problema de saúde pública, que ocorreu agora em relação aos DEFs, foi essa síndrome chamada EVALI, que é o E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury, ou seja, doença pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico. Então, em 2019, um relatório do CDC, vários pacientes dos Estados Unidos começaram a apresentar uma síndrome respiratória aguda grave, vários foram internados, foram entubados, alguns morreram, e mostrou-se o seguinte, né, que 82% dos usos contém THC
57 nicotina e alguns também associados os dois juntos, né? E o que foi mostrado foi a presença de um acetato de vitamina E, que levando, então, uma pneumonia e inflamação do pulmão, né? Então, em agosto de 2019 a fevereiro de 2020, 2.807 casos nos Estados Unidos, com 68 mortes. Então, já é uma comprovação do malefício à saúde causado pelo consumo de eletrônicos. Então, diante de toda essa exposição, a Associação Médica Brasileira apoia a manutenção das proibições estabelecidas pela RDC número 46/2009, que são a proibição do comércio, né, da propaganda, da publicidade, manter, então, deve proibir no nosso país, só que com aprimoramento do instrumento normativo e implementação de ações adicionais, tais como realização de campanhas educativas, especialmente para jovens e adolescentes que não se iniciem no DEF, inserção de informações sobre os riscos dos DEFs, dos dispositivos eletrônicos para fumar, no site da Anvisa e na grade curricular das escolas para a conscientização de crianças e adolescentes, e melhoria na fiscalização em ambiente digital, fronteiras e postos de venda, com uma maior interação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e órgãos como a Receita Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal, Ministério Público, dentre outros. Então, o que eu queria mostrar é que a AMB conclama também, e estamos aqui junto com outras sociedades, que se mantenha a proibição do comércio, da propaganda, publicidade dos DEFs, né, ampliando também essas outras ações para que tenhamos uma fiscalização efetiva e, principalmente, conscientização da população para que não use DEF. Como nós sabemos, nossa campanha não se engane, cigarro eletrônico é cigarro. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora eu peço ao Paulo que comece a apresentação, por favor. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui. Chamando a atenção, então, destacando esse ponto que o Dr. Ricardo mencionou, por que a GGTAB e a Anvisa sugeriu a opção 2 na TPS? Bom, enquanto as vendas graçam pela internet e pelas redes sociais, inclusive com delivery pelo James, nós vemos a disseminação de mitos pela internet. Aqui vocês veem, se houvesse uma versão desse produto sem risco de câncer, você trocaria? Então, vejam essa estratégia, que é uma estratégia muito usada pela indústria do tabaco, a gente chama isso de false health claims. Vocês trocariam? Nós trocamos, obrigado. E aí a disseminação e a criação de uma distinção que não existe na I'm not smoking, I'm vaping. Então, existem os mitos que são disseminados, que seria só vapor de água, que não teria substâncias químicas, etc. Então, o cigarro convencional é apresentado como um produto ultrapassado do passado. Tabaco, então, fica uma coisa do passado, mas o futuro é a nicotina. E essa apologia feita aqui pelo vaporaqui.net, falando que a tecnologia nos permite o uso recreacional da nicotina através dos cigarros eletrônicos, com um argumento implícito de segurança nesse uso. Esse é um filme que eu aconselho todos a ver, o Don't Know Nicotine. Ele é feito por um cineasta que fez o vídeo de lançamento da Foundation for Smoke Free World, que é relacionada a uma indústria grande de cigarros, e ele reforça esse argumento que a nicotina não é o problema no cigarro é que a nicotina vem com as outras substâncias. Ainda que nós não tenhamos a descrição completa dos riscos epidemiológicos, as evidências já existentes permitem dizer que o produto é extremamente perigoso e danoso à saúde, tanto individual quanto saúde pública. Esses produtos são apresentados clean, com interfaces, com um argumento implícito de tecnologia, e vejam vocês, esse cigarro Juul, a alternativa para adultos fumantes. Não nos parece que esses produtos sejam para fumantes adultos, assim como essas coisas coloridinhas, né, para jovens, né, tanto homem quanto mulher, tanto branco quanto afrodescendente, Times Square, Juul Party pelo cigarro Juul, e aqui nós having way too much fun at the Juul Party, né, foto postada em Twitter, ou seja, Vape Fest, apresentadas às adolescentes aí. Vejam essa Vape Fest, um slide que a doutora Irma gentilmente me cediu. Vejam que tem até criança nesse ambiente insalubre. O playbook da indústria inclui o patrocínio de eventos culturais e esportivos. Aqui vocês estão vendo o Paris Saint-Germain,
que é patrocinado por essa marca, e aí quem fuma esse cigarro sabe melhor, o produto é apresentado como um produto de inovação e qualidade, e ainda você pertence a uma comunidade. Como a indústria do tabaco ela não tem legitimidade, ela usa uma estratégia que é chamada de Research Front Groups. Esses Research Front Groups fazem o que a indústria não pode fazer. Então, vejam que existe um ar de autoridade nesses grupos, esse New Info Study, e para quem não conhece, né, os jornalistas que não conhecem a estratégia do Research Front Groups, está aqui o Source Watch para vocês olharem depois. Os DEFs previnem, né, a proibição dos DEFs previne a iniciação dos dispositivos eletrônicos de fumar. Eles têm altas quantidades de nicotina e os nunca fumantes que usam DEFs têm probabilidade 3 vezes maior, não só de iniciar o fumo de cigarros convencionais, mas como de se tornarem fumantes regulares de cigarros convencionais. Isso é uma revisão sistemática com meta-análise de evidência global produzido pelo Ministério da Saúde da Austrália, publicado agora em abril de 2022. Além de essa revisão, ela vai de encontro a outras revisões sistemáticas que chegaram à mesma conclusão, como essa de 2018. Né, os problemas relacionados ao uso precoce do cigarro estão demonstrados aqui em tela e chamando a atenção de vocês, um menor sucesso na cessação. Os fumantes que começam a fumar com menos de 13 anos de idade, eles têm mais do dobro de dificuldades de parar do que os fumantes que começam após os 17 anos de idade. Fazendo uma análise do discurso da indústria, daquele filme You Don't Know Nicotine, nós encontramos esses dois personagens que são cientistas que fazem o jogo da indústria. Vejam essa publicação num jornal de políticas de saúde, onde os dois autores, Asbrand e Niala, chamam, né, advocam o uso de alternativas menos danosas para aqueles fumantes que são incapazes ou que não desejam parar de fumar. Vejam que existe um argumento, né, uma narrativa de ciência, e existe uma narrativa também de como se houvesse controvérsia expresso pela palavra really. E vocês vejam que o PHE, o Sistema Público Inglês, publica a sua diretriz falando exatamente, encorajando os fumantes a trocarem para cigarros eletrônicos. Observem a palavra switch, ela é muito usada pela indústria, e eles usam para aqueles fumantes que não podem ou não conseguem parar de fumar. Vejam, então, o switch, que é a linguagem da indústria, ou seja, né, duas marcas falando switch, o Blue aqui usando, inclusive, para burlar as legislações de ambientes livres de fumo e chamando de escolha inteligente. Depois nós vamos falar sobre a decisão inteligente, um slogan dos cigarros Galaxy dos anos 70 no Brasil. Aqui no início, nos anos 80, o cigarro Eclipse, que era o cigarro bonzinho da época, a melhor escolha para os fumantes que preocupam com a sua saúde é parar. Aqui está a segunda melhor escolha, que é switch, né? Trocar para o cigarro Eclipse. E vejam aqui de novo os false health claims dizendo que pode ter menos risco disso ou daquilo. Aqui em 1975, vejam, né, a fumante, né, a gente usa esse fumante chamado de health conscious smoker, né? Então ela ficou ouvindo o que estavam falando e aí ela discutiu com ela mesma e ela pensou que ela poderia parar ou switch, e aí ela trocou pelo cigarro true, cigarro de baixos teores. O mesmo argumento sendo usado no Brasil em 1979 com esse cigarro e também aquelas front groups, essa MCTI. Vejam aqui, quase 20 anos depois, em 97, o mesmo cigarro, né, com o argumento que ainda pega pela natureza e tudo mais, e agora o cigarro bonzinho da vez chama-se cigarro de ultra baixos teores. Aqui uma lâmina desse cigarro com a famosa NCTI mostrada aqui, e vejam em 2018 a mesma empresa que produz o cigarro Galaxy, né, falando, né, sobre produtos de risco reduzido, que são os novos cigarros bonzinhos, né, os sucessores dos cigarros de ultra baixos teores. Vejam a propaganda no Estadão, né, pago por a empresa de cigarro, e vejam essas pessoas falando que são para aqueles indivíduos que não querem ou não conseguem parar de fumar. Aqui, em 1978, a maior descoberta do filtro, então, argumento de tecnologia, que a tecnologia resolveu o problema e agora todo mundo pode fumar de boa.
né? Adler, em 1912, mostrou que o câncer de pulmão era das doenças mais raras da medicina. Em 1950, esses 3 pesquisadores fizeram estudos seminais que associaram o tabagismo, indubitavelmente, ao câncer de pulmão. Vejam a perversidade dessa lâmina de 1952 do cigarro Chesterfield, Be Sure, ou seja, estava todo mundo morrendo de medo, gente, que o cigarro provocava câncer de pulmão. Ele está mantendo os fumantes em pré-contemplação, dizendo para eles para continuar fumando. Observem aqui, ele apenas contém os ingredientes que fazem você ter o melhor cigarro, ou seja, aqui não tem ingrediente, implicitamente que aqui não tem ingrediente que provoca câncer. E ainda usa o argumento da tecnologia nas letrinhas aqui, testado e aprovado por cientistas das universidades líderes. Vejam que esses argumentos nos anos 50, que o meu tem menos nicotina, o meu irrita menos a garganta, estavam se esgotando, a população estava desesperada por causa do risco de câncer de pulmão, e a resposta da indústria foi produzir, né, os cigarros com filtro. Nos anos 50, gente, nos Estados Unidos, os médicos eram visitados não só pela indústria farmacêutica, mas também pelas indústrias de cigarro, que forneciam amostras e faziam essas cartas conhecidas como Dear Doctor Letters. Então, vejam aqui, isso é uma Dear Doctor Letter do Kent com filtro Micronite, falando para os médicos, naqueles pacientes que eles se sentissem obrigados, que eles deviam falar para os pacientes para cortar, né, cut down, ou cut out, diminuir ou cortar o cigarro, que eles recomendassem o Kent com filtro Micronite. Vejam aqui o argumento da tecnologia no lançamento do cigarro Kent em março de 1952. Aqui vocês veem o argumento de educadores, mais cientistas e educadores, com o cigarro quente com filtro Micronite do que outro cigarro. E vejam a enganação, esse cigarro quente tinha asbestos no filtro, um outro mecanismo de carcinogênese dos mesmos. Por fim, a Frank Statement to Cigarette Smokers. Em 1954, as indústrias se reúnem para dizer que elas contestavam as pesquisas científicas que implicavam o tabagismo como causa de câncer, prometiam aos seus consumidores que seus cigarros eram seguros e prometiam apoiar a realização de pesquisas imparciais para investigar as alegações que o tabagismo traria mal à saúde humana. Aqui estão os 7 irmãos cara de pau, os 7 CEOs, jurando diante do Congresso americano que cigarro, que eles não sabiam que nicotina era droga e provocava dependência. Portanto, não se engane, cigarro eletrônico é cigarro. Proíbe definitivo, Anvisa. Obrigada, doutor Paulo. Agora eu vou abrir a palavra para o doutor Alcindo Cerci, para colocar a posição do CFM a respeito desse assunto. Bom dia a todos. Em nome da doutora Ingrid Godoy, presidente da SBPT, eu saúdo todos os presentes aqui nessa importante coletiva de imprensa, onde reúne os principais atores das sociedades médicas e organizadas para esclarecer a nossa sociedade dos efeitos deletérios da liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar. Acho que os colegas já colocaram a parte expositiva teórica em relação a esse aspecto, e eu falo aqui em nome do nosso presidente, Dr. José Irangalo, recém-assumindo a presidência do Conselho Federal de Medicina, com apoio irrestrito em relação a essa campanha. Para o Conselho Federal de Medicina, este tópico, esse tema é urgente. Cigarro eletrônico, estamos convencidos também, a porta de entrada para o tabagismo. Já tem estudos que comprovam os riscos da nicotina para doenças cardiovasculares, respiratórias, dependência química, câncer e até doenças específicas dos cigarros eletrônicos, como já foi dito aqui a EVALI. A nossa posição é extremamente favorável a essa campanha, e nós, como conselho, dentro das nossas ramificações e das comissões que participamos dentro e fora do governo e do Congresso, já então nos comunicamos com o Congresso Nacional, e ele foi alvo de 3 pedidos importantes: o compromisso com a manutenção da lei que proíbe os dispositivos eletrônicos para fumar, o reforço aos mecanismos de fiscalização e controle, desenvolvimento de campanhas de esclarecimento sobre malefícios do uso do cigarro eletrônico, sempre de forma cooperativa com todas as sociedades e as instituições. Lutamos por algo muito importante, ao nosso ver, para a sociedade,
e é importante para a saúde coletiva do nosso país, saúde pública do nosso país. Já existem evidências acumuladas em relação aos efeitos deletérios, às doenças, aos riscos, enfim. Estamos aqui para ratificar o nosso posicionamento, ratificar a nossa intenção de trabalhar juntamente com as demais sociedades e associações para que possamos manter, então, a proibição e esclarecer a sociedade, que é a sociedade e os médicos, naturalmente, que é o nosso ponto principal, dos efeitos deletérios e da importância de não ser modificada a RDC sobre o assunto, e mantendo, assim, os dispositivos eletrônicos de fumar proibidos em nosso país. A minha fala é breve, era isso que eu gostaria de falar para os senhores. O Conselho Federal de Medicina tem absolutamente apoiado e lançando campanhas específicas também, diretamente do Conselho, com o apoio também da Sociedade de Especialidade Médica, para que a gente possa, então, combater esse lobby inicial que está sendo feito para a legalização de algo que certamente trará muitos riscos e muito mais doenças para as nossas sociedades. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição ao final para responder alguma pergunta, algum questionamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Alcindo. Eu acho que o Alcindo trouxe um ponto importante. Nós estamos todos juntos nessa campanha, né? Todas as sociedades médicas, porque nós conhecemos o assunto de longa data e nós estamos vendo a história se repetir e a gente não quer ver essa história se repetir. E agora eu vou pedir, então, ao doutor Aristóteles Alencar, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai nos colocar aqui a posição da sociedade a respeito desse assunto. Muito obrigada, doutora Aristóteles. Bom dia, professora doutora Irma Godoy, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não poderia deixar de participar desse importante evento sobre a questão do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, hoje, ele se encontra na 4ª geração e seu uso vem crescendo principalmente em jovens. E seus efeitos sobre a saúde, seus efeitos maléficos, já são comprovados. O que acontece? Como o doutor Ricardo Meireles falou, o equipamento gera umas partículas ultrafinas que conseguem ultrapassar a barreira dos alvéolos do pulmão e cai na corrente sanguínea, fazendo que haja uma inflamação. Quando essa inflamação ocorre no endotélio, que é justamente a camada que reveste internamente o vaso, aí pode dar início a eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e a síndrome coronariana aguda, a angina do peito. E, além do mais, a nicotina ela tem uma influência no coração porque aumenta a frequência cardíaca e aumenta também a pressão arterial. Então, o efeito protetor que se alegava inicialmente ao cigarro eletrônico não existe em definitivo. Em países que liberaram esses produtos, existe um crescente aumento de doenças cardiovasculares na população abaixo de 50 anos de idade. Portanto, diferentemente do cigarro convencional, que demora, às vezes, 20 ou 30 anos para manifestar a doença no usuário, o cigarro eletrônico tem mostrado essa agressividade em menos tempo. Então, um produto que prometia segurança foi capaz de matar jovens mais rapidamente. No início da comercialização do cigarro eletrônico, as pessoas usavam as duas formas, o cigarro convencional, na tentativa de mudar só para o eletrônico, que prometia não ajudar a saúde, prejudicar a saúde. Mas agora, a grande parte já usa somente o eletrônico. Então, esse fato nos permitiu conseguir evidências importantes, porque é uma população que usa somente o cigarro eletrônico. Então, você descobriu isoladamente o malefício desse produto. Interessante, um trabalho publicado agora em novembro do ano passado, de 2021, mostrou que o uso de cigarro eletrônico está associado ao aparecimento de acidente vascular encefálico em faixas mais jovens. Por exemplo, 48 anos, a média foi observada em pessoas que apresentaram AVC, comparado a 59 anos, as pessoas que fumavam cigarro tradicional. Portanto, o risco de acidente vascular encefálico foi muito maior em jovens que utilizavam o cigarro eletrônico.
nós teríamos uma quantidade imensa de informações para passar a vocês, mas o tempo é restrito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Coordeno também o Programa Estadual de Controle do Tabaco no Amazonas, que é vinculado ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, que tem obtido resultados excelentes. Então, cigarro eletrônico é cigarro. Vamos ajudar a Anvisa a dizer não. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Aristóteles, informações extremamente importantes, e quero reforçar aqui que nós estamos abertos ao final dessa entrevista, dessas colocações para as perguntas, e agora eu convido o doutor João Paulo Lotuffi, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para colocar a posição dele. Muito obrigada, Lotuffi. Agradeço essa oportunidade, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, e quero dizer que eu tenho sido convidado para conversar com alunos em escolas, depois do término da pandemia, e numa das escolas em que eu estive, eu perguntei para 200 alunos do ensino médio por que os seus avós fumavam. E eles me disseram, porque era charmoso, porque tinha glamour, dava prazer, socializava, e não sabiam do poder viciante da nicotina, e não conheciam os problemas causados pelo cigarro. Aí eu perguntei para os jovens, por que vocês estão começando a fumar cigarro eletrônico? E eles não souberam me responder. E eu respondi, porque é charmoso, tem glamour, dá prazer, socializa, não sabem do poder viciante da nicotina e não conhecem os problemas causados pelo cigarro eletrônico. Então, a história se repete. A gente precisa saber que essa ideia da indústria de lançar isto para aquele fumante que não consegue parar de fumar é uma mentira muito grande, porque a propaganda da indústria é para o jovem. Então, o jovem diz, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Mas a gente sabe que a nicotina, tabagismo, é uma doença conhecida como dependência de nicotina. Precisamos saber também que o tabagismo é o caminho para outras drogas, assim como o uso do álcool. Então, dependência de nicotina ocorrendo na faixa etária do adolescente é muito mais potente o efeito de dependência do que quando você começa a fumar quando adulto. Então, por que isso? Porque o cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência é maior. E a gente sabe que o jovem, através de trabalhos de Lozano, já em 2017, colaboradores, a gente sabe que aquele jovem que começa a fumar cigarro eletrônico, em pouco tempo ele passa a fumar cigarro comum ou cigarro de maconha. E lembrar que a maconha, também utilizada nos cigarros eletrônicos, ela é causadora de lesão cerebral irreversível. Alguns jovens vão ter lesão cerebral com perda da memória, dificuldade de aprendizado, e a gente vai criar aí uma geração de pessoas com déficit cerebral. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona totalmente contra a aprovação do cigarro eletrônico, e a gente lembra que o tabagismo, conhecido como uma doença pediátrica, funcionou o trabalho antitabágico através da retirada da propaganda, de leis fortes, de punição exemplar e tratamento gratuito para a população. Só que o que a gente está vendo agora é que, através da mídia eletrônica, do boca a boca, tem se propagado entre a juventude o uso de cigarro eletrônico. Eles desconhecem os problemas relacionados a isso e os pais também desconhecem os problemas relacionados a isso. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria lança essa campanha de orientação para pais, professores e alunos dentro das escolas. Obrigado. Muito obrigada, Lotuffi. Acho que são informações extremamente importantes. De novo, eu saliento que as perguntas devem ser direcionadas para a assessoria de imprensa, que vai
pode pedir pelo chat e a gente vai abrir o microfone para que as pessoas possam fazer as perguntas. A próxima apresentadora é a doutora Sabrina, que vai falar em nome da ABAD. Muito obrigada, Sabrina. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Acho que a ideia é contribuir junto com os meus colegas, falando um pouquinho, né, do que vem acontecendo, que às vezes se mistura entre o passado e o futuro, né? A gente viveu aí uma sociedade em que se podia fumar em tudo que é lugar, inclusive no avião, propagandas, né, em todos os locais, e como o Lutufo falou, né, o cigarro é glamorizado, visto como uma coisa glamourosa, chique e desejável. E com todo o trabalho que a gente fez por conta, né, de saber que o tabagismo é uma pandemia e afeta todos os níveis da sociedade, não só a parte da saúde, mas como a economia, o meio ambiente, se construiu um forte trabalho de política pública, principalmente aqui no Brasil, em que a gente conseguiu diminuir a prevalência, né, do tabagismo em 89, lá de 34, e vem estando cada vez menor. E quando a gente pensa, nossa, vamos comemorar, a gente virou a página aí em relação a essa questão, né, do tabagismo ser tão bem visto na sociedade e causar tantos malefícios. É curioso hoje, quando eu dou aula para pessoas mais jovens, muitas vezes, que não viveram, né, esse momento em que fumar era o máximo, as pessoas se surpreendem, né? Isso há alguns anos atrás, e agora, quando a gente fala de cigarro, tem começado a trazer o cigarro eletrônico. Então, quando que a gente olha e fala, nossa, a gente avançou muito, trabalhou muitos anos para conseguir começar a diminuir a prevalência do tabaco e os malefícios que causam à sociedade, vem um novo produto com esse conceito, né? O Paulo também falou um pouco sobre isso, com a ideia do troca por um produto que faz menos mal, e o que a gente sabe é que não é isso, e a própria indústria, ao longo do tempo com cigarro, já convenceu a gente com essa estratégia, com cigarro de baixo teor, com cigarro de aroma, e agora ele vem de novo tentar convencer a gente com essa historinha de que esse produto é menos maléfico, né? Tentando trazer a ideia do aroma, né? É curioso quando a gente olha assim as propagandas, não dá muito nem para diferenciar qual é a propaganda do cigarro convencional da do cigarro eletrônico, porque a estratégia é o mesmo, né? Então, a estratégia do sabor, por exemplo, que por mais que eles digam que não é um produto para criança, né? Eu não conheço um adulto que use o sabor de algodão doce, né? Ele é bem caracterizado com essa ideia da juventude, e aí os artigos falam muito sobre como os aromas e sabores fazem com que mais crianças e jovens passem a fumar, né? O próprio formato do cigarro eletrônico, ele se confunde com as coisas dos jovens, ele é mais moderno, e muitos pais não conseguem identificar o que é caneta, o que é lápis, o que é... E ele está ali em todas as redes sociais com pessoas comuns que nem aquele jovem fazendo propaganda, né? E a indústria sabe disso, ela sabe e voltou a patrocinar eventos musicais, esportivos, e usar os mesmos conceitos, né? De um lado, ali uma propaganda de 1976 da mocinha com cigarro, igual a uma de 2021, né? A gente está falando de outro produto, mas com os mesmos conceitos e também com malefícios, né? E coisas que a gente falava assim, nossa, mas o Papai Noel fazendo propaganda continua fazendo, né? E a gente comemorou tanto, né, de que esporte não tem a ver com droga, não tem a ver com cigarro, e a gente tinha conseguido batalhar por essa política pública que agora volta e está sendo patrocinado novamente, e eles vão pegando todas as ilusões, né, e tentando trazer a estratégia, como aí falando da questão de que agora com cigarro eletrônico você consegue não ter que se submeter à proibição do fumo de ambiente fechado, já que é só vapor, né? E o que a gente sabe não é que é só vapor, o tabagismo passivo também acomete pessoas que convivem com a fumaça do cigarro eletrônico, e outra estratégia já conhecida é o uso de pessoas famosas e o conceito da modernidade, de cada vez mais embalagens glamourizadas, para que isso acabe optando por que jovens fumem mais, né? Se fala muito se o cigarro eletrônico ou cigarro normal faz com que as pessoas
parem de fumar, e aqui vale a pena para a gente terminar, ver o seguinte, fumantes de cigarro eletrônico, eles têm 2 a 4 vezes mais chance de virarem fumantes de cigarros convencionais no futuro. Então, não só não ajuda a parar de fumar, como aumenta a chance de um jovem se tornar fumante de cigarro convencional. 30% das pessoas que podem se tornar, dos jovens fumantes de cigarro tradicional, são fumantes de cigarro eletrônico, quanto é 8% que não. E, além disso, além da nicotina e dos sabores, existem várias outras coisas incluídas no cigarro eletrônico, incluindo maconha, aumentando o risco, né? Fumar cigarro eletrônico aumenta em 5 vezes a chance daquele jovem e adolescente se tornar usuário de maconha. Então, a gente também está aumentando o risco. E agora, né, a gente falou um pouquinho do que aconteceu no passado, como é que está a situação no presente, com o aumento do consumo do cigarro eletrônico nos jovens, e o futuro depende de nós. Então, nós estamos aqui juntos, né, diversas sociedades, para pedir, proíbe, em definitivo, Anvisa, cigarro eletrônico também é cigarro. Obrigada, Sabrina. Acho que importantes informações também. E, por último, nós vamos ouvir a palavra do presidente da Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, na voz do Dr. Cláudio Maierovic. Cláudio, boa tarde, bom dia e muito obrigada. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de que nós nos manifestamos aqui. Importante para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva estar ao lado das sociedades médicas e de especialidades que se manifestam hoje, face a um tema de tanta relevância. Olhando pelo nosso campo, é importante lembrar que, além de tantos malefícios já amplamente documentados relacionados ao tabagismo, as 2 maiores causas de morte no mundo e no Brasil estão relacionadas ao tabagismo, que são o câncer e as doenças cardiovasculares. Isso, ao longo de décadas, vem se repetindo, de forma que é consolidada hoje no mundo inteiro a informação de que a principal causa de morte evitável no mundo e no Brasil é o tabagismo. Nós lamentamos que, ao longo de décadas, pessoas com afinidade com a nossa área, epidemiologistas, tenham vendido seu trabalho para a indústria do cigarro, tentando provar o impossível, provar que o cigarro não traz malefícios à saúde. Uma vez que essas opiniões foram amplamente derrotadas, que os estudos que apresentavam esse tipo de ponto de vista foram apontados como fraudulentos, como falsos, nós assistimos agora à farsa da repetição da história, em que a indústria do cigarro tenta novamente usar a epidemiologia para sugerir que os cigarros eletrônicos são menos nocivos, que não trazem mal à saúde. Lamentamos este mau uso da epidemiologia, este mau uso do conhecimento científico, repito, de forma fraudulenta. Por fim, quero lembrar que o Brasil, além das conquistas enormes já citadas aqui na redução do tabagismo, em todas as faixas etárias, mas particularmente entre os jovens, nas idades em que o vício se iniciava, o Brasil também foi uma liderança mundial importante na construção de um tratado internacional junto à Organização Mundial da Saúde, que é a Convenção Quadro do Tabaco, com adesão de boa parte dos países do mundo, que vem apontando, ao longo das décadas, caminhos para a redução do tabagismo. E, com isso, eu quero lembrar que o Brasil também pode ser liderança a partir das suas ações internas, a partir da ação das suas instituições e das diferentes sociedades que representam o povo brasileiro e os especialistas do Brasil, clamar por uma condenação internacional a esta nova tentativa de trazer o tabaco como algo inócuo, como algo que deva ser incorporado à rotina dos jovens e adultos do mundo inteiro. Lembrando apenas que não se trata de enfrentar
pequenas contravenções e contrabando, mas indústrias de muito peso, como a Philip Morris, a British American Tobacco, que devem ser enfrentadas, inclusive, nos seus países de origem, uma vez que a fabricação desses dispositivos deve ser proibida lá, para que eles não entrem como contrabando no restante do mundo. Muito obrigado e continuamos essa luta todos juntos. Obrigado. Desculpa, muito obrigada, Cláudio. Agora eu passo para o Alex, que está recebendo aí as solicitações de perguntas. Alex, fica à vontade. Eu peço apenas que os respondentes sejam breves, para que a gente possa responder aí o maior número de perguntas possíveis. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigado, doutora Irma, obrigado a todos os nossos especialistas que participaram agora, dando suas explanações e os dados, né, de extrema relevância aqui para todos os presentes. Nesse momento, eu quero só lembrar para todos, quem quiser fazer perguntas é só mandar via chat, tá? Estou identificado aqui como assessoria de imprensa, Alex Petrov, é só mandar sua pergunta via chat que eu vou replicando aqui para todos os participantes. A Gabriela da CBN já mandou 2 questionamentos aqui. Ela perguntou, primeiro, ela gostaria de saber se há dados recentes e atualizados sobre esse assunto, que ainda não tenham sido divulgados, né? Não tinham sido divulgados anteriormente. E a segunda pergunta para os nossos especialistas qual a expectativa de todas as entidades sobre quando a Anvisa deve decidir sobre esse assunto? Ela pergunta porque a Anvisa prorrogou por 30 dias o prazo final para receber as contribuições da tomada pública de subsídios. Perguntando aqui se todos acreditam que a decisão da agência sai ainda este ano. Passo para a senhora, doutora Irma, se a senhora quiser encaminhar para outro especialista, por favor. A primeira pergunta, a respeito dos dados novos, vou passar para o doutor Paulo, a segunda para o doutor Ricardo. Bom, em relação aos dados novos, a pesquisa mais nova que nós temos é a Covitel, que foi feita pela Universidade Federal de Pelotas, que demonstra um nível de experimentação extremamente preocupante. Na minha apresentação, eu mostrei que o discurso tradicional da indústria é a questão que eles fazem propaganda para adultos. E vocês veem que todas as estratégias, como eu apresentei e a Sabrina apresentou, são voltadas para capturar jovens. Então, nós temos na faixa de 18% a 24% um nível de experimentação da ordem de 20% e depois, na faixa subsequente de 25 a 39 anos, um pouco mais, em torno de 10, um pouco menos, perdão, na ordem de 10,3%. Através de tratamento estatístico, é possível estimar, né, já que a pesquisa é uma pesquisa populacional e que permite também ver, né, não só a capital quanto o interior, uma estimativa de 7,3% de uso continuado de cigarros eletrônicos no Brasil, que é um número extremamente preocupante, daí a necessidade de proibirmos, usarmos a segunda opção da Anvisa e realmente começar a fiscalização, campanha educativa, etc. Ricardo, por favor. Ricardo, você está... Oi, aqui. Estava ligando o microfone. Então, a gente sabe que isso é todo um processo da Anvisa, né? Eles estão agora nessa fase de tomada pública de subsídios e que eles deram um prazo, ampliaram um prazo para a gente poder enviar nossas contribuições, né? E isso, mais ou menos dia 10 de junho, aproximadamente, termina esse prazo. A partir daí, eles vão fazer toda uma avaliação desse subsídio, vão concluir um relatório, né? E aí eles vão avaliar o relatório final, né? Se vai realmente... vão deliberar a alternativa, vão avaliar o relatório para que depois finalize esse relatório e isso seja ainda, possivelmente ou não, pode ser ainda passado por uma consulta pública, né? Se for totalmente aprovado pela diretoria colegiada. Então, eles vão ainda avaliar se vai ser ainda necessário outra consulta pública. Eu não sei se o prazo, esperamos que até o final do ano tenhamos essa resolução, né? Mas o nosso papel agora é realmente entregar todos os documentos para a Anvisa, todas as evidências científicas comprovando o malefício do cigarro eletrônico dos TEFs, confirmando nossa
nossa aceitação, né, na confirmação da proibição desses DEF, da Comissão dos DEFs, e depois aguardar os próximos passos da Anvisa para que todo esse documento, toda essa documentação seja avaliada e que seja publicada uma nova RDC. Eu realmente não sei ainda se vai ser esse ano, espero que no final do ano a gente tenha essa publicação da RDC. Mas tem outros passos a serem seguidos também, então temos que aguardar a posição da Anvisa. Alex, eu não sei se tem mais alguma pergunta. No momento, não. Lembrando a todos que quem quer fazer a pergunta pode acionar o chat, tá? Aqui do Zoom, você pode acionar via chat e pode fazer a pergunta diretamente para todos os participantes. Nós realizamos a liberação do seu áudio. Deixa eu verificar se tem aqui. SBT. O pessoal do SBT Brasil, José Luiz Filho, acabou de digitar para todos nós. Ele gostaria de saber se caso a proibição não for mantida, quanto essa liberação pode gerar de gastos ao sistema público de saúde para tratar as pessoas que desenvolverem doenças geradas pelo uso de cigarro eletrônico, doutor? Se nós paralelizarmos, né, com os dados que nós temos do IEX, que são de 2020, o IEX é um instituto baseado na Argentina que estuda economia em saúde. Ele publicou um relatório fazendo os custos do tabagismo convencional no Brasil. Então, arrecada pouco mais de 12 bilhões de reais com impostos e gasta mais de 125 bilhões, considerando os custos diretos e indiretos. Então, imagina que essa conta não fecha e a conta com cigarro eletrônico será dessa mesma ordem ou maior. Eu gostaria de acrescentar aqui que a gente ainda não tem a dimensão total desses custos dos cigarros eletrônicos. Aparentemente, pelo que a gente sabe hoje, nós estamos vendo gente parar na UTI, né, que são procedimentos altamente caros, agora já no início, né, nós não temos nem 10 anos da divulgação dessa forma de fumar, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muitas incertezas, mas seguramente nós teremos muitos problemas. Então, eu gostaria de reforçar essa fala do Paulo, que passou em números, mas ainda nós temos muitas incertezas. Aristóteles, você está com a mão levantada, por favor. Corroborar suas palavras, doutora Irma, e dizer que as evidências que nessa quarta geração de cigarro eletrônico está mostrando que, como nós falamos anteriormente, as pessoas estão usando só o cigarro e os trabalhos mostram os efeitos somente do cigarro eletrônico e ele age muito mais rápido que o cigarro convencional. Então, acreditamos que seria uma catástrofe você associar o uso do cigarro convencional e, como o doutor Paulo falou, a quantidade enorme de jovens experimentando esse dispositivo. Então, realmente, as consequências serão imprevisíveis. Mais alguma pergunta? É o momento não. Lembrando aqui, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, né? Já identifiquei diversos veículos aqui, a CBN, a SBT, TV Cultura também acompanhou, Folha de São Paulo, toda a equipe da Globo também que está aqui, os demais participantes, agradecendo a presença de todos e também liberando o chat para realização de questionamentos. Caso não chegue nenhum questionamento agora, vou deixar também, estou enviando no chat agora o meu e-mail para envio, caso tenham alguma dúvida, para envio posterior de mensagens ou pedidos de entrevistas também. O e-mail agora está no nosso chat, é o assessoria-de-imprensa@amb.org.br. Até o momento não recebemos mais nenhum questionamento, então eu acho que eu posso passar a palavra para você, doutora Irma. Só um minutinho, o SBT mandou de novo, perguntando se há estudos que mostram um percentual de usuários de cigarro eletrônico na população, se existe algum estudo que indique esse dado. Doutor Ricardo, quer responder? Acho que o Paulo falou, né, do Covitel, né? Eu acho que a gente está realmente tendo um aumento do número de fumantes, de usuários de cigarro eletrônico no país. E uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem visto muitos também usuários de cigarro eletrônico, não só na população jovem, né, adolescentes, mas uma população jovem específica, né, que são estudantes, são universitários, até de medicina também.
Então, acho que a gente tem que chegar a esse público também, mostrando toda essa questão do eletrônico, né, do malefício eletrônico, essa falsa percepção de que o cigarro eletrônico não é prejudicial à saúde, chega também na classe média. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que chamar a atenção, para que cada vez mais a gente possa divulgar essas ações, divulgar essas questões, principalmente não é uma população que não tem conhecimento, né? Mas acho que talvez faça falta um conhecimento maior sobre a questão do uso dos eletrônicos na adolescência, ou o grande malefício do eletrônico, ou uma coisa que você pode parar de usar a qualquer momento. E tem uma outra questão também, que é muito legado pela indústria, que seria uma forma de você, redução de dano, de você evitar algo que vocês sentem que está havendo uma redução do tabagismo do cigarro convencional, e uma forma de você evitar isso usando o cigarro eletrônico. E o que eu acho que a gente certamente sabe que vai ser muito difícil todas as pessoas conseguirem efetivamente parar de fumar, mas a partir do momento que você tem uma decisão, não é impossível você conseguir deixar de fumar, e que o cigarro eletrônico, geralmente, não vai atingir a população de baixa renda. Então, a gente vai ter ainda uma duplicidade entre a pandemia do cigarro convencional junto com o cigarro eletrônico. Então, a proibição do cigarro eletrônico, mas principalmente a fiscalização da não venda do cigarro eletrônico, eu acho muito mais importante, além da toda a conscientização da população, e aí eu vejo também a população da nossa área, para que realmente as pessoas entendam a questão do eletrônico, não usem o eletrônico, e entendam somente que a gente está agora também recebendo, na nossa clínica de tratamento de tabagismo, usuários de eletrônico. Então, necessitando de tratamento, necessitando também de deixar de conseguir parar de fumar, uma dependência de nicotina altíssima. Então, mostrando todo o malefício do eletrônico, não só a iniciação, né, como hoje, encontrando também pacientes já com dependência, necessitando também deixar o eletrônico. Mas que realmente isso é uma questão que nos preocupa, o aumento do uso do cigarro eletrônico na nossa população e no mundo, e a gente tem que realmente firmar bem esse compromisso de que possamos efetivamente, não só com a proibição, mas principalmente com a fiscalização e com campanhas educacionais, fazer com que esse consumo se reduza gradativamente no país. Obrigada, Ricardo. Bom, eu vou só espera um pouquinho, Paulo, eu vou dar 1 minuto para cada um agora, porque nós temos que terminar às 11h10. Então, eu vou começar pela ordem que foi solicitada, doutor Aristóteles, depois doutor Lotufo, depois doutor Paulo. Não sei se alguém mais quer falar, por favor. 1 minuto para cada um, por favor. Eu preciso menos de 1 minuto, porque não temos dados ainda consistentes, mesmo porque o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Então, não teríamos assim dados como você tem da produção do tabaco convencional, do cigarro convencional. Mas um indicativo que nós temos é a grande quantidade de trabalhos científicos, o doutor Ricardo falou, pessoas que chegam às clínicas com problemas relacionados ao cigarro eletrônico, e a grande quantidade de trabalhos apresentados no Congresso Europeu de Cardiologia, no Congresso Americano de Cardiologia. É um dado indireto de que as pessoas estão procurando aderir com mais intensidade ao cigarro eletrônico. Muito obrigada, doutor Aristóteles. Doutor Paulo, doutor Lotufo. Só lembrando que a insuficiência respiratória atingiu nos Estados Unidos principalmente a juventude, pelo marketing utilizado lá em relação à distribuição desse conceito de cigarro eletrônico entre os jovens. E transplante pulmonar também tivemos em jovens nos Estados Unidos, e isso foi até dezembro de 2019, porque depois veio a pandemia, coronavírus, e daí misturou-se muito a insuficiência respiratória aí do vírus e com a insuficiência respiratória aí causada pelo cigarro eletrônico. Então, aí se perde um pouco esse contexto. Muito obrigada, Lotufo. Doutor Paulo? É uma última consideração para acrescentar ao jornalista que perguntou sobre dados de prevalência, né, de porcentagem de utilização de DERTs, né, de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. Nós temos dados da PENSE, da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, e dados do Vigitel, que estimaram em termos populacionais 0,2% das pessoas com 25 anos ou mais seriam usuários de cigarros eletrônicos no Brasil, e na faixa de 18 a 24 anos, 2,4%.
são números extremamente preocupantes e realmente a ação, o caminho para a ação é aquele número 2 que a GGETAB da Anvisa falou, educar, realmente fiscalizar, enfim, e proibir em definitivos esses danosos produtos à saúde pública. Quando eu disse que ela é perigoso a nível de saúde individual e coletiva, uma estratégia da indústria, gente, é colocar o dispositivo eletrônico para fumar, faz com que pessoas que estariam pensando em parar de fumar, elas não o façam. Então, do ponto de vista de saúde pública, o doutor Cláudio também chamou bastante atenção e eu gostaria de reforçar. Muito obrigado por estarem aqui. Bom dia a todas e todos. Bom, muito obrigada a todos. Eu acho que foi muito esclarecedora toda a coletiva. Acho que essa posição que nós temos é uma posição unânime de todas as sociedades médicas e também das sociedades representativas das especialidades médicas, como o CFM, a AMB. Nós estamos todos juntos nessa, digamos, luta pela saúde dos nossos jovens, principalmente. Os nossos jovens estão realmente em risco de repetir a história de 40, 50 anos atrás, né? Então, nós estamos todos juntos nessa, nós vamos fazer... campanhas estão sendo desenvolvidas pelo CFM, pela AMB, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, Cardiologia, Pediatria, para realmente atingir essa população jovem com esclarecimentos claros, né, a respeito desse assunto. Eu só quero deixar uma última aqui, solicitação, se possível, que a Anvisa torne realmente mandatório aí a notificação dos casos de EVALI, da doença grave, porque eu acho que é a única maneira de nós termos realmente uma dimensão nacional. Com a Covid isso ficou difícil, mas eu acho que hoje nós temos condições de realmente solicitar à Anvisa que torne essa notificação compulsória, porque é uma doença extremamente grave e associada com o uso de cigarros eletrônicos. Eu agradeço a todos pela presença, nós temos aqui à disposição o Alex com o contato de todos aqueles que estavam nessa entrevista, para que possam dar entrevistas adicionais, informações adicionais, documentos adicionais, todos estão disponíveis. E temos também um documento que já está em poder da imprensa, que eu não sei se o Alex quer completar, que é um documento já com a chancela de várias sociedades médicas e várias federações da Associação Médica Brasileira. E assim eu encerro, a não ser que o Alex queira colocar alguma coisa a mais. Não, muito obrigado, viu, doutor? Lembrando aqui para todos os presentes, o e-mail é assessoriadeimprensa@amb.org.br. Eu coloquei no chat, mas lembrando, assessoriadeimprensa@amb.org.br. Podem entrar em contato, que quem precisar de entrevista, precisar de mais algum dado, nós providenciaremos aqui, e agradecendo a presença de todos mesmo. Então, muito obrigada e até uma próxima. Nós nos veremos aí, porque esse é um assunto que nós vamos ter que discutir bastante. Então, muito obrigada a todos. Tchau.